Nódulo vocal, ou também conhecido como calo nas pregas vocais. O que é? Quais são os sintomas? Como é feito o diagnóstico e como se trata? Nesse vídeo eu vou te explicar. Eu sou Larissa Vilela, otorrinolaringologista. Nódulo vocal, popularmente chamado de calo nas pregas vocais. O que é? O nódulo vocal é uma lesão benigna, geralmente bilateral, ou seja, uma em cada corda vocal, e que surge por uma questão de fonotrauma, ou seja, trauma na prega vocal, que pode ser ou por uso excessivo da voz ou por uso incorreto da voz. Os nódulos vocais, eles são histologicamente caracterizados como um espessamento na região da prega vocal, onde existe um atrito crônico, um atrito a longo prazo. Eles são semelhantes, se a gente for fazer um paralelo, com os calos que acontecem nos nossos pés. Quando a gente usa o sapato apertado, ou se existe alguma região de trauma ali no pé constante, formam aqueles espessamentos da pele, né? Que o pessoal chama de calosidade. Na prega vocal é a mesma coisa. Se a gente usa de forma errada, acontece de forma semelhante na prega vocal. Se é usada de forma incorreta, a prega vocal fica batendo uma na outra, na hora que é produzida a fala, e nessa região de atrito e de contato mais importante da prega vocal, surge o calo, surge esse espessamento da prega vocal. O que é o uso inadequado da voz? Falar de forma exagerada. Por exemplo, professores que dão várias aulas ao longo do dia, profissionais de telemarketing que passam o dia todo falando, profissionais de voz. Essas pessoas, elas têm um uso maior do que o normal da sua voz e esse uso excessivo pode gerar o calo. Além do uso excessivo, o uso inadequado no sentido de falar com muita força ou falar de forma errada, utilizando mais força em regiões onde não precisaria. Essa forma de falar de forma errada ou com muita força também pode gerar o calo, por gerar atrito excessivo na prega vocal, onde não deveria existir. Simplesmente as pessoas nem percebem, mas estão usando um modo de fonação que a gente fala de forma errada, ruim, e que vai machucando a prega vocal ao longo do tempo. E aí muitas vezes o paciente só vai perceber lá na frente por ficar rouco. E aí quando se avalia a forma como ele usa a prega vocal, a gente percebe que ele está usando de uma forma errada. Esse uso inadequado também por usar de forma errada a prega vocal também pode gerar calos. Vou te mostrar como que é o calo nas pregas vocais agora. Bom, então nessa imagem de videolaringoscopia, a gente consegue ver as pregas vocais, que são essas duas estruturas com uma coloração mais branquinha, né, na laringe. E aqui esses dois pontinhos são os nódulos vocais. Veja, um em cada prega vocal. Eu vou colocar a imagem dinâmica do exame para vocês perceberem. Aqui as pregas vocais estão vibrando. Na hora que a gente fala, elas fecham. E aqui a gente tem esse contato, e aqui nesse terço médio das pregas vocais, a gente tem um contato excessivo que gerou os nódulos vocais. Então, os nódulos, eles estão aqui mostrados na setinha, ó, bem aqui, esses dois pontinhos brancos. E aqui no vídeo, ó, esses pontinhos mais branquinhos na prega vocal, aqui, ó. E na hora que a prega vocal tá vibrando, são pontinhos de maior atrito na hora de falar. Então, geralmente são lesões nas duas cordas vocais e que causam rouquidão, podem causar falhas na voz, instabilidade vocal, ou seja, a voz pode variar um pouquinho de aguda para grave, ou até mesmo uma sensação de ter alguma coisa, né? Uma sensação de um pigarro, de alguma coisa parada na garganta. Esses são os sintomas do nódulo vocal. E como é feito o diagnóstico dos nódulos vocais? O diagnóstico dos nódulos vocais é feito através de um exame de videolaringoscopia. O paciente percebe pela voz ficar rouca,
por ter uma alteração na qualidade da voz, e o diagnóstico ele é confirmado através desse exame de videolaringoscopia, onde o otorrinolaringologista vê diretamente a prega vocal e vê os nódulos vocais, que são lesões bem características ao avaliar com a videolaringoscopia. E algumas vezes, dependendo do grau do nódulo vocal, o paciente pode ter até períodos de perda total de voz, que a gente chama de afonia. A rouquidão pode variar desde uma alteração pequena na voz, ou até mesmo períodos de perda total da voz no paciente com nódulo vocal. E como é feito o tratamento do nódulo vocal? O tratamento do nódulo vocal é feito através de fonoterapia. O fonoaudiólogo, através de exercícios específicos e através de ajustes que ele faz no modo com que o paciente usa a prega vocal, ele consegue fazer com que esse nódulo vocal seja reabsorvido. Esse espessamento da mucosa da prega vocal, que eu falei lá no começo, ele vai sendo reabsorvido a partir do momento que não existe mais o trauma, que não existe mais esse contato e que a prega vocal não fique mais entrando em atrito de forma muito recorrente. A partir do momento que se ajusta a forma de usar as pregas vocais, não acontece mais o atrito entre elas e com isso as lesões dos nódulos vão sendo naturalmente reabsorvidas. No geral, os pacientes precisam fazer de 10 a 12 sessões de fonoterapia, 1 a 2 vezes por semana, depende do caso, e na maioria das vezes os nódulos vocais se resolvem apenas com a fonoterapia. Existe até uma possibilidade de cirurgia para o caso dos nódulos vocais, mas em último caso, não é habitual ser necessário operar para resolver os nódulos. Se for nódulo vocal mesmo, fonoterapia no geral resolve. E não existe tratamento com medicamento. Tratamento de nódulo vocal, basicamente fonoterapia. Cirurgia, casos muito excepcionais, não é habitual, mas eventualmente pode ser feita. E a fonoterapia ela serve tanto para o paciente que tem o uso errado das pregas vocais, quanto para aqueles que são profissionais de voz e que usam excessivamente. As sessões de fonoaudiologia elas fazem com que o paciente melhore a forma de usar as pregas vocais, com isso fazendo com que os nódulos vocais sejam reabsorvidos e que se melhore muito o padrão da voz. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe nos comentários se ficou ainda alguma dúvida e se inscreva no nosso canal.